Olá, mais uma meditação da Igreja Batista da Glória. Hoje vamos falar um pouco sobre o texto que está lá em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que interessante, nós vemos que Jesus ele pergunta para os seus discípulos: Quem dizem as pessoas que são Jesus? E eu queria fazer essa pergunta para você. Para você, quem é Jesus para você? Muitos aqui, no relato bíblico, diziam que Jesus era um profeta, ou seja, reconheciam que ele era um homem de Deus, que ele era uma pessoa diferenciada. Alguns diziam que ele era Elias, ou seja, alguém que fazia alguns milagres, porque Elias era conhecido, muito conhecido, como um daqueles que mais fez milagres, no Antigo Testamento. Mas Jesus ele pergunta aos seus discípulos e o apóstolo Pedro ele fala, a grande frase, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que quando nós estudamos a vida de Jesus, e Jesus realmente foi esse homem diferenciado, Jesus realmente ele fez muitos milagres, Jesus realmente ele nos trouxe muitas palavras de paz, para toda a humanidade, que até hoje nós temos aí milhões e milhões de pessoas seguindo a Jesus. Agora é interessante, quem foi Jesus realmente? Quem é Jesus para você? Muitos dizem que, e eu creio nisso, que só existem 3 opções para Jesus, para nós enquadrarmos Jesus. Isso quando a gente olha os relatos que aconteceram através de Jesus. A primeira opção é que Jesus ele era um mentiroso. De tudo aquilo que ele fez, diz que ele inventava coisa, que ele era um mentiroso e sendo um mentiroso ele enganava as pessoas. Talvez ele não realmente fez aqueles milagres, ele enganou as pessoas, essa é uma opção, eventualmente que os milagres que Jesus fez ou aquilo tudo que ele fez, que dizem que ele fez, foi algum show de mágica ou foi tudo combinado, como às vezes muitas pessoas dizem que acontece em algumas igrejas, que não existe milagre nenhum, a pessoa entra de cadeira de roda, na verdade foi tudo combinado, Será que Jesus ele era um mentiroso, um enganador? Essa seria uma opção. Uma segunda opção é que Jesus era um doido. De tudo que ele falava, que ele não batia bem da cabeça, que ele talvez realmente não batia bem da cabeça, porque talvez ele falava coisas de que ele era o Filho de Deus, de que ele enxergou a Deus e que ele via a Deus e ele tratava aqui com a gente, e talvez ele não batesse bem, como a gente vê muitos doidos por aí, E a última, terceira opção é que realmente ele é quem ele diz que ele é. Que ele realmente é o Filho de Deus, que ele realmente é o Deus encarnado, aquele que veio do Pai, aquele que, como sendo o próprio Deus, se esvaziou e habitou entre nós cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. E quando a gente vê essas 3 opções, a gente começa a ver com Jesus e como foi a vida de Jesus e o relato dos apóstolos, que verdadeiramente ele fez milagres, verdadeiramente pessoas que estavam lá eram cegas, mortos foram ressuscitados e enganadores não conseguem fazer mortos ressuscitar, muito menos ressuscitar a si próprios. Então enganadores não conseguem fazer isso. Então tinham lá pessoas que verdadeiramente eram cegas de nascença, pessoas que verdadeiramente eram leprosas, que foram declaradas como leprosas, e para ser leproso naquela época era declarado pelo sacerdote. Então realmente Jesus ele não era um enganador. Os próprios discípulos afirmam isso. E ele também não era um doido, porque um doido não faz as coisas que ele faz. O que só nos leva à seguinte conclusão, que Jesus é verdadeiramente o que ele disse que ele é. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Só que isso traz consequências na nossa vida. Se ele realmente é quem ele diz que é, se ele verdadeiramente é o Filho de Deus, se ele realmente é esse Deus encarnado, isso deveria mudar a maneira com que nós olhamos para os ensinamentos de Jesus. Não como um ensinamento de alguma outra pessoa, não como um ensinamento de um homem iluminado, mas verdadeiramente como os ensinamentos daquele que é o próprio Deus encarnado, daquele que desceu dos céus e veio salvar a humanidade, sendo que ele sabe de todas as coisas, sendo que a própria palavra diz que ele é o criador de todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. Que nós
possamos entender quem é Jesus, porque isso fará total diferença nas nossas vidas e na maneira com que nós lidamos com a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.